Olá, este é mais um vídeo da série Projeto Notificador de Tarefas. Vamos criar a base de dados do nosso projeto, estruturar as tabelas de dados, adicionar um data source e definir relacionamento entre as tabelas. Vamos relembrar o foco e o objetivo do nosso projeto. Através de um documento chamado Grelha de Orientação de Trabalho Autónomo, em que registávamos os trabalhos e as tarefas a realizar em cada uma das disciplinas, com respectiva descrição, prazo de entrega, uma observação, inclusive se tínhamos entregue ou não essa tarefa, decidimos então pegar neste documento e transformá-lo num aplicativo Windows Forms com um sistema de autenticação e registro das tarefas, todas armazenadas numa base de dados. Começámos por elaborar um modelo conceptual do sistema de informação. Partimos para a normalização de dados, descobrindo primeiro que campos necessitávamos para registrar toda a informação que seria importante de conter no sistema de informação, a que demos o nome de notificador de tarefas. Construímos ainda um dicionário de dados, uma versão um bocado reduzida, para nos auxiliar nas tarefas de criação da base de dados e das tabelas. Este é o estado de desenvolvimento do nosso projeto até o momento. Vamos no gerenciador de soluções, com o botão direito, pressionar em adicionar um novo item. Na categoria Dados, escolhemos Banco de Dados baseado em serviço. Atribuímos o nome WinTarefa e pressionamos em adicionar. O que acabamos de fazer foi criar a nossa base de dados SQL que fisicamente irá aparecer no gerenciador de soluções assim que tiver sido criada. Aqui está a base de dados WinTarefa que acabamos de criar para o nosso projeto. Vamos agora verificar no gerenciador de servidores que a base de dados WinTarefa está realmente criada. Ela ainda está vazia, vamos ter de criar as tabelas necessárias a armazenar os dados. Vamos então começar por criar uma nova tabela. No Table Designer, deveremos então definir a estrutura de dados, o nome dos campos, o seu tipo e as restantes propriedades. Relembrar que temos o nosso dicionário de dados realizado e com base nele iremos construir então a tabela, neste caso será a tabela aluno, que servirá também como autenticação de utilizador. O campo ID de User é a nossa chave primária. Vamos na propriedade isIdentity colocar em True para incrementar automaticamente de 1. O próximo campo será o campo Login. Colocar um valor 5 e para a senha maior. Se repararem, estou a utilizar aqui o formato nvarchar. Ele não pertence ao padrão do SQL, pertence sim à base de dados SQL Server. As semelhanças com o varchar são praticamente idênticas, apenas difere em questões de codificação Unicode, que nos permite armazenar mais caracteres do que na versão varchar. Não esquecer de alterar aqui o nome da nossa tabela para aluno e depois fazer o update. Fazer update para gerar então o script que irá atualizar a base de dados e definir a nova tabela nessa mesma base de dados. O script estiver preparado, fazer update database. Podemos depois verificar não existiu nenhum erro, o update foi complete. E novamente no gerenciador de servidores, atualizar
e verificamos que a tabela aluno é criada. Vamos adicionar uma nova tabela, nossa tabela de tarefas. Campo ID tarefa há de ser a nossa chave primária. Novamente as propriedades isIdentity colocar em true para auto-incrementar em 1. Poderá ser outro valor se assim o definirmos, mas normalmente será 1. O campo ID disciplina, que é uma chave estrangeira ou chave externa da tabela disciplina. Significa que nesta tabela disciplina ela é a chave. Nestas situações teremos de ter cuidado de os campos terem o mesmo tipo de dados. E agora, tarefa, para o nome a dar à tarefa e um novo campo, descrição, que servirá para complementar o nome que demos à tarefa com alguma informação ou ainda descrever com mais rigor a tarefa. Por isso, o complemento, vamos colocar aqui com allow nulls, portanto, possivelmente poderemos deixar em branco para não preencher este campo. A data em que a tarefa deve ser concluída. E o campo estado. O campo estado nós tínhamos definido como boolean, um valor lógico que não acontece, que não aparece, desculpem, nas especificações de dados do SQL Server. Então teremos de utilizar um bit e vamos fazer de maneira que 0 significa que simula o estado falso e 1 o estado verdadeiro. Assim conseguimos ultrapassar o problema de não termos o valor boolean lógico para o campo. Finalmente o anel varchar, um comprimento relativamente grande, e colocamos também a permitir vazio, será apenas para fazer uma observação, um comentário sobre o registro da tarefa. Fazer o update database. Vamos agora atualizar o gerenciador de servidores e verificar que tenho aqui uma tabela table. Isto porque me esqueci de alterar o nome, definir o nome para tarefa. Vou abrir novamente a definição da tabela. Seria aqui no script, eu deveria ter digitado o nome de tarefa, para assim corresponder à tabela pretendida. Fazer isso agora. E fazer o update, para assim gerar novamente uma tabela chamada tarefa, com a estrutura que eu previamente tinha definido antes do esquecimento. Update database. Aqui tenho a minha nova tabela, tarefa, e mantém ainda a tabela table. Posso agora sim excluir. Eu não posso alterar o nome, pelo menos desta forma, mas posso excluir, fazer o drop da tabela. O processo é o mesmo, update, database, e a tabela, quando eu utilizar novamente o gerenciador de servidores, a tabela table deixou de aparecer. Vamos ver agora uma forma diferente de alterar este nome. Como vocês veem nas propriedades, o nome tarefa não é possível alterar. No entanto, o nome da base de dados já é possível renomear. Vamos então criar uma nova consulta na base de dados e vamos criar um script, um procedimento para alterar esta tabela, que eu previamente alterei para tarefas, só para fazer o teste, e agora vou renomear novamente. Faço use à base de dados. Neste caso vou escolher a base de dados que é sugerida pelo Visual Studio, que corresponde ao caminho absoluto da minha base de dados. E a expressão go, executo. O comando foi completed successfully, significa que foi estabelecida a ligação com sucesso à base de dados. E agora vou sim executar um stored procedure, ou seja, um procedimento que está associado à base de dados, e vou fazer o rename, neste caso aqui de tarefas, que eu, como eu digo anteriormente, já alterei.
para fazer este teste, e vírgula tarefa, que é o nome que eu pretendo alterar. Google para executar e depois faço o run ao script. Atenção que a alteração à tabela vai produzir efeitos e atualizo. E a tabela foi renomeada desta forma. O passo seguinte será adicionar as restantes tabelas que fazem parte da nossa base de dados e que definimos no nosso dicionário de dados. O processo será idêntico. Adicionar nova tabela e depois preencher as colunas no Table Designer. Vou só adicionar uma nova tabela para exemplificar como retirar o campo-chave. Portanto, temos a chave na coluna, professor, e com o botão direito, desmarcar e remover com Primary Key. Esta tabela há de ser a tabela chamada de detalhe, professor disciplinas. Poderia ser uma tabela cujos campos ID de prof e ID de disciplina formassem uma chave composta. Decidimos não fazer isso, apenas temos definir que os campos não podem ter valor nulos, porque cada valor será o de uma chave primária noutra tabela. Definir aulas também com o valor default 0 e o campo tabela, desculpem, professor disciplinas, a última tabela a criar na nossa base de dados. Feito. E database para ter atenção que estes constraints têm a ver com não definimos nenhuma chave primária, então aqui um warning, um aviso para essa situação que neste caso vamos ignorar. Quando fizermos atualizar, temos sim a estrutura toda das nossas tabelas já criadas. Terminado o processo de criar as tabelas na base de dados, poderemos fechar aqui as definições de estrutura no nosso Visual Studio e concentrarmos agora na parte de criar uma ligação da base de dados ao projeto. Vamos então sim adicionar uma nova fonte de dados ao nosso projeto. É algo que já fizemos várias vezes, banco de dados, avançar, escolher o dataset e agora selecionar a base de dados. Vamos escolher a nossa WinTarefa e só para efeito vamos apenas mostrar aqui a connection string. Está no assistente e agora chegou o momento de eu escolher, selecionar que tabelas, que consultas, que vistas existentes na base de dados que eu quero utilizar dentro do meu projeto associado ao meu dataset. Posso escolher tabela a tabela ou posso escolher todas as tabelas. Concluir o assistente e o dataset será criado. Será uma cópia virtual das tabelas que eu selecionei da minha base de dados. E será com essa cópia virtual que irei trabalhar no projeto e estabelecer no fundo a manipulação de dados necessária a armazenar e tratar informação de dados nas respectivas tabelas e, consequentemente, no nosso projeto, sistema de informação.
O Visual Studio permite ainda editar este dataset, podendo complementarmos com outras tabelas, inclusive alterar o nome dos campos e estabelecer relacionamentos, que é o que iremos ver no final deste vídeo. Esta será uma estrutura, poderemos dispor as tabelas do outro lado, não esquecer que algumas tabelas poderão ficar mais ocultas visualmente, como por acaso aqui nos falta a nossa tabela de tarefa. Vamos sim agora definir os relacionamentos. Vamos abrir aqui a caixa de ferramentas e selecionar o componente relação, relation, e arrastá-lo para dentro do designer. Não importa para que tabela nós vamos colocar o controlo, porque o assistente, a janela de relação, irá sempre permitir-nos que nós escolhamos qual a tabela de origem, a tabela pai, e qual é a tabela filho, e assim estabelecer os relacionamentos, para além de escolher quais as colunas que contêm as chaves para fazer o relacionamento. Então, novamente, fazer outro relacionamento. O processo é muito semelhante. Teremos de escolher qual a tabela pai a ser relacionado, e a segunda Visual Studio é definida como tabela filho. Escolhemos qual o campo que vai ser relacionado. Ter o cuidado que normalmente se faz por campos-chave, ou seja, primárias em uma tabela ou estrangeira na outra tabela, e como elas são definidas como chave, não precisamos de definir restrições, porque quando criamos a base de dados, o próprio mecanismo da base de dados vai nos impor a integridade referencial, por exemplo. Ou se tivermos alguma situação particular, é que devemos escolher restrições para o relacionamento. Não esquecer ainda que é importante que isto é um modo designer e, como tal, é importante no final guardarmos todas as alterações produzidas. E não te esqueças então de verificar se o que definimos no nosso dicionário de dados está correto em relação aos relacionamentos que acabamos de fazer. Se não tiverem, deves fazer as devidas correções. Até ao próximo vídeo.